bem-vindos a mais um episódio do Diálogos. Meu nome é Daniela Ferreira, esta é minha colega Olga. Nesse videocast, nosso videocast tem a iniciativa a partir da Bolsa PUB do canal oficial do Departamento de História da USP, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do professor Gustavo Veloso. Nesse quadro, buscamos conversar com professores, educadores, pesquisadores que de alguma forma estão ligados ao mundo do ensino. Marcos Napolitano é doutor e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, onde se graduou em História em 1985. Foi professor no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, bem como foi professor visitante no Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade de Paris III, em 2009, e na Universidade de Santiago do Chile, em 2018 e 2020. Atualmente é professor titular de História do Brasil Independente e orientador no Programa de História Social da USP. É especialista no período do Brasil republicano, com ênfase no regime militar e na área de História da Cultura, com foco no estudo das relações entre história e audiovisual. Também possui experiência na formação de professores do ensino básico, com foco no uso do audiovisual na escola. Professor, é um prazer ter o senhor aqui conosco para a gente falar sobre esse audiovisual, sobre cinemas, sobre ditadura, isso aí. Eu que agradeço, e um prazer e uma honra estar aqui no programa que está ligado ao canal, né? Sim. Que afinal de contas também há um tempinho atrás ajudei aí a revigorar o canal, e agora está sendo um trabalho muito bacana feito aí pela equipe, docentes, bolsistas, apoiadores. Parabéns. Obrigada, professor. Então, professor, para começar, assim, para a gente ter uma linha, para dar uma contextualizada, a gente gostaria de saber o que o senhor poderia falar um pouco sobre o regime militar e como esse afeta a história do nosso país. Claro, eu sendo pesquisador sobre o regime militar, sobre a ditadura, enfim, eu poderia dizer que é um acontecimento dos mais importantes, se não o mais importante do século XX. Eu acho que é inegável que talvez ao lado da chamada Revolução de 30, né, cujo nome é em si polêmico, mas eu acho que são os dois acontecimentos políticos fundamentais, né, da história do século XX brasileiro, e que, no caso de 64, acho que é um evento bastante traumático em si mesmo, tendo em vista toda uma expectativa de um progresso social e de uma democracia política que estava se construindo antes, né, do golpe, naquele período que vai aí de 46 até 64. Acho que talvez o sentido de ruptura, nesse sentido, foi maior que em 30, porque em 30 era uma república oligárquica, liberal, porém não democrática, né? E depois, obviamente, o próprio Getúlio Vargas se tornou uma figura muito ambígua na memória e na história do Brasil. No caso da ditadura, é um acontecimento que, portanto, tem um sentido de ruptura muito grande. Impôs uma modernização, ao mesmo tempo organizou um sistema de terror de Estado, né? E pesquisar, né, o período é uma das coisas mais complicadas, porque ele é atravessado por ambiguidades. Quer dizer, obviamente a gente não vai relativizar a ditadura, não se trata disso, mas é uma ditadura que modernizou o país, impôs uma modernização excludente, autoritária, mas mudou completamente a face do Brasil no final aí do século XX, depois na redemocratização. Então é um período que realmente infelizmente, pouco estudado, muito comentado, muito debatido, muito discutido, porém pouco estudado, nas escolas principalmente, tendo em vista que é isso, né? Ele fica lá espremido ali no currículo nos últimos anos, seja do Fundamental 2, seja do ensino médio, né? Então, acho que essa é uma questão. Daí a importância, inclusive, do cinema, que acaba sendo um vetor de memória, né? Para discutir o período, né? Enfim, mas eu diria que é um evento disruptivo, inquestionável, e que praticamente impôs um novo país aos brasileiros, digamos assim. Sim. E falando sobre obras como obras de cinema e coisas assim, sobre o período militar, quais são suas percepções sobre as obras produzidas sobre o o regime militar e o que o senhor acha que sobre como o cinema nacional está representando a ditadura? Bom, eu até
A gente discute muito esse tema, não é? Nos grupos de pesquisa que eu faço parte, eu tenho alguns textos sobre o tema, sobre a relação entre cinema e ditadura. O cinema ele é fundamental, como eu disse, como vetor de memória, né? O que é um vetor de memória? Ele amplifica memórias sociais, que de repente estão sendo construídas, elaboradas em alguns nichos, né? Mais ou menos intelectualizados, mais ou menos acadêmicos, ou então, enfim, muitas vezes amplificando demandas de movimentos sociais. Então, o cinema é um vetor, sobretudo, né? E, além disso, sobretudo filmes bem feitos, né? Filmes com complexidade, eles podem sugerir pautas de reflexão, historiográfica, inclusive. No cinema mundial, no cinema internacional, isso é muito comum. Certos documentários, por exemplo, antecipam debates historiográficos. Vou pegar um exemplo aqui muito rápido a historiografia da resistência francesa, antes de haver uma historiografia na França sobre a resistência francesa, fazendo revisões e discussões sobre o sentido que a resistência francesa teve na Segunda Guerra Mundial, o cinema documental já propunha, o cinema ficcional também já propunha temas polêmicos, né? E eu acho que, então, o filme, além de ser um vetor, um amplificador de memórias, ele também pode, de repente, provocar debates, provocar pautas, né? Eu acho que isso é importante. Agora, no caso do cinema e ditadura no Brasil, a relação é muito antiga. O cinema já passou a representar a ditadura, o primeiro filme, né, reconhecido como tal é de 65, né, O Desafio, em que já há ali uma proposta de reflexão sobre o golpe, sobre o lugar do intelectual, que é um tema muito forte até pelo menos 68, 69, ou a crise do intelectual de esquerda, esse é o primeiro grande ciclo temático do cinema brasileiro, né? A partir dos anos 70, há um outro ciclo ainda muito ligado ao cinema novo, né? Que é um grande movimento de cinema moderno no Brasil. Mas nos anos 70 há um ciclo de temático mais voltado para discutir a modernização. Quer dizer, é muito interessante isso. No primeiro ciclo se discute o intelectual, a crise intelectual de esquerda, as contradições desse intelectual de esquerda. O grande momento disso é o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, né? 67. E a partir de 69, 70, quando me parece que a percepção da ditadura e da vitória da ditadura está muito mais forte nas consciências críticas, o cinema começa a discutir o que é a modernização excludente, né? O que é o autoritarismo. Então, esse ciclo vai também até final dos anos 70, pelo menos, com filmes também marcantes. Cito aqui São Bernardo, por exemplo, do Leon Hirschman, né? E eu acho que a partir de 78, 79, o filme começa a se debruçar sobre a questão da luta armada, né? Esse tema já existia antes, obviamente, já estava presente nos filmes, mas ele se torna o grande tema. E o tema da modernização também continua a ser discutido, né? Principalmente o impacto da modernização sobre as classes populares. Aí cito aqui, né, mais um filme do Leon Hirschman, né? Eles Não Usam Black Tie. Né? Incrível. Mas o tema, grande relação do cinema com a memória é em torno do tema luta armada, a partir de um filme que talvez um pouco menos conhecido, que é Paula, Uma Subversiva, né? Francisco Ramalho Júnior, é um filme de 78, que é o primeiro filme que começa a trabalhar o trauma da derrota, o trauma, ainda tem a figura do intelectual, né? Aliás, é um professor da FAO, né? No personagem é um professor da FAO, aí tem uma estudante que foi morta pela repressão. Tem um personagem muito interessante que é um delegado ligado à repressão, que naquele momento, o filme se passa em dois momentos, né? Final dos anos 70, mas ele tem flashbacks que remetem aos anos 60. Então, esse policial era da repressão política, passa a repressão aos entorpecentes, né? Como se diz. E é interessante essa figura porque ele tem consciência da história, tanto quanto o professor. Isso não é muito comum para representar o perpetrador no cinema brasileiro. Mas eu diria que esses filmes inauguram, para Frente Brasil também, né? Inauguram um ciclo que é muito forte até os anos 90, 2000, são filmes sobre luta armada e repressão. Né? E eu acho que há um último ciclo, eu estou falando mais do cinema ficcional, né? Mas há um último ciclo que começa em 2010, que trabalha especificamente traumas, né? No cinema documental, essa cronologia é um pouco diferente, mas ela segue mais ou menos. Acho que há um forte documentarismo político nos anos 70, 80 e parte dos 90, e nos anos 2000, um documentarismo muito focado no
na questão do trauma, Uhum. né? Filmes, por exemplo, mais recentes, como Os Dias com Ele, não é? Diário de uma Busca, enfim. Então, são filmes que falam do trauma, sobretudo o trauma dos filhos em relação aos pais que foram reprimidos. Então, o cinema tem um papel central, né? Uhum. Na representação do período, e é um papel que já começa durante o período. Acho que isso é interessante, Sim. né? O senhor acha que o do Frei Beto, o batismo de sangue, entra nesse também, na memória? Sim, ele tem um ciclo de filmes aí, como eu falei, entre os anos 80 e até o comecinho dos anos 2000, são filmes que dialogam com o que eu chamo, num dos meus textos, de memória hegemônica. Uhum. Memória hegemônica, não sei se vai dar tempo da gente explicar Sim. aqui, mas assim, é um conceito que eu uso para tentar explicar qual memória é mais forte em determinados espaços sociais que têm capacidade de reprodução social e legitimação, ou seja, espaços institucionais, movimentos sociais, sistema escolar, universidades, pesquisa. Há uma memória hegemônica nesses espaços, que não é necessariamente uma memória da maioria do povo brasileiro. Isso eu não ousaria dizer. Essa memória hegemônica, ela é crítica ao regime. Ela denuncia a tortura. Ela denuncia a censura. Enfim, ela condena a ditadura no atacado, mas, num certo sentido, assimila no varejo. Não sei se está claro isso, mas vou tentar explicar. Por que ela condena no atacado e assimila? Porque ela critica, assimila no varejo, porque ela critica os aspectos mais gerais da violência do período, obviamente, mas, ao mesmo tempo, é uma memória voltada para o futuro e não para o trauma. É uma memória voltada para a conciliação. Sim. É uma memória fundamentalmente liberal, né? Embora progressista. Não sei se está, né? É estranho a gente falar isso às vezes no Brasil, porque os liberais sempre escorregam, né, nos corredores aí da história nacional, mas é uma memória liberal progressista, no sentido de que, inclusive, serve para limpar o próprio campo liberal do seu apoio ao golpe e à ditadura. Construída em fins de 79, 80, no período da abertura, e que é isso, virou uma marca de memória, uma memória hegemônica que está presente na imprensa, está presente até nos movimentos sociais de esquerda. É uma memória partilhada, vamos dizer assim, embora elaborada mais no campo liberal, ela é partilhada pelos setores progressistas, né? E essa memória, como inclusive aponta Denise Hollenberg, né, que é uma das primeiras a destacar a existência dessa memória, né, enfim, hegemônica, é uma memória que está calcada no binômio sociedade vítima, sociedade resistente, né? Então, toda a sociedade foi vítima, toda a sociedade foi resistente. Então, ficou parecendo que a ditadura era obra de meia dúzia de milicos, né, de militares, assim, que tomaram o Estado, né, e eram muito maus. Sim. Isso aparece muito nos filmes, né? Quer dizer, ninguém apoiou, ninguém ajudou, né? As responsabilidades na construção do autoritarismo se diluem. E essa memória é muito forte, eu diria. Sim. E ela está muito presente em filmes, por exemplo, como O Batismo de Sangue, como Lamarca. Claro que há um incômodo aí, porque no caso do Lamarca é um guerrilheiro, né? Então os liberais não chancelam a guerrilha. Mas, ao mesmo tempo, um dos elementos dessa memória hegemônica é entender a guerrilha como uma aventura, um imperativo de luta, de resistência contra o regime, sem entrar muito na discussão propriamente ideológica do projeto guerrilheiro, do projeto da luta armada, né? Daniel Arão Reis Filho destaca que, por exemplo, a própria esquerda, se ressignificando após a derrota da luta armada, vai aderir à ideia da resistência geral, né? Então, lutávamos por resistência, não pelo socialismo. Entendi. O Daniel Arão insiste muito de maneira polêmica, né? Insiste muito nessa tese. E isso faz parte também da memória hegemônica. Sim. Então, para resumir, eu acho que os filmes desse ciclo aí, entre os anos 80 e 90 e parte dos 2000, ajudam a reforçar a memória hegemônica, Sim. que, repito, não é memória da maioria, né? Talvez, inclusive, a maioria ou não tem uma memória significativa do período, ou tem uma memória positiva. Eu vou aqui, a gente não tem pesquisa para dizer isso, mas eu tenho uma hipótese que essa memória nostálgica da ditadura que hoje aparece nas redes sociais, ela foi cultivada nos espaços privados, Sim. né? Nas famílias, né? Nos setores mais conservadores, e que assim, sempre esteve lá, né?
e, de repente, agora com as redes sociais aparece no espaço público como se fosse uma novidade. Né? Uhum. E, por um lado, isso também reflete a fragilidade das políticas de memória na Sim. construção da democracia. Né? Hum. Temas complicados, não vamos estender muito aqui, porque senão a gente fica algumas horas. Né? Tem uma perguntinha sobre esse último ciclo que foca mais no trauma. Você acha que esse ciclo se relaciona ao reconhecimento do diagnóstico de estresse pós-traumático nos anos 90? Eu acho que o tema do trauma, ele, na transição e também nos discursos e narrativas dessa memória hegemônica, não teve lugar. Uhum. Não que não houvesse movimentos sociais à época, principalmente dos grupos de familiares de mortos desaparecidos, ex-presos, alguns grupos de direitos humanos que sempre insistiram na necessidade de trabalhar o trauma, Uhum. sobretudo causado pela violência e pelo chamado terror de Estado, Uhum. né? Que é algo mais do que simplesmente você, enfim, abater um guerrilheiro, matar um guerrilheiro num tiroteio. O terror de Estado a ideia é não só derrotar a guerrilha, mas espalhar o medo na sociedade. Uhum. E isso foi muito eficaz nos anos 70, sobretudo. E eu diria que o trauma nunca teve um lugar central nas memórias, né? Porque na própria transição, boa parte das esquerdas, os liberais sobretudo, mas também boa parte das esquerdas, apostou mais no futuro do que no passado. Sim. Né? Quando a gente pega mesmo livros de ex-guerrilheiros, né? Na época, que fizeram muito sucesso nos anos 80, como Que é Ex-Companheiro, do Fernando Gabeiro, sim. Os Carbonários, do Alfredo Sirkis, eram narrativas muito irônicas em relação até à guerrilha, muito problematizando, em alguns aspectos até de maneira bastante interessante, em outros de maneira um pouco superficial, a experiência guerrilheira. Portanto, não tem trauma. O trauma é justamente a impossibilidade de você assimilar uma experiência por causa do choque que ela te causa. E toda a discussão do trauma está muito ligado àquilo que eu chamo da era das vítimas, que a literatura chama da era das vítimas, que é um fenômeno que vem desde o Holocausto, né? Uhum. Pautando a experiência histórica e o debate historiográfico. Né? Quer dizer, a partir do final da Segunda Guerra, a partir do Holocausto, a vítima deixa de ser um efeito colateral na história, na grande história patriótica, na grande história heróica. Ela passa a ser um personagem. E a vítima é basicamente produto do trauma. Ela se comunica pelo trauma, portanto, às vezes por narrativas fragmentadas, por silêncios, por elipses. Isso você não tem na memória hegemônica. A memória hegemônica conta uma narrativa heróica de resistência, de vitória sobre a ditadura. Né? Portanto, para o futuro. Essas narrativas orientam a sociedade para o futuro. O que acontece é que eu acho que no final, na primeira década do século XXI, por várias razões, aqueles movimentos que sempre insistiram que era preciso passar limpo o passado, né? Enfrentar os traumas, construir um ciclo de verdade, justiça e reparação de maneira mais assim, contundente, tiveram mais espaço nas políticas públicas. Né? Por exemplo, o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, em 2009, ele assume o trauma como uma tarefa da política pública, né, de Estado. E eu acho que aí, nesse momento, começa a aparecer uma série de obras de arte, não só no cinema, mas sobretudo na literatura, que retomam o problema do trauma, a questão do trauma. Né? Cá, Relato de uma Busca, por exemplo, do Bernardo Kucinski, que é um clássico nesse sentido, né? 2010, né? Aquele ciclo de documentários que eu falei, né? Diário de uma Busca, Dias com Ele. O trauma não é uma novidade. Por exemplo, nos anos 70, você tem uma literatura ficcional sobre o trauma no Brasil, muito interessante, mas que foi um pouco deixada de lado. Né? Estou citando aqui, por exemplo, Renato Tapajós, né? Em Câmara Lenta, que é um livro sobre o trauma, embora também tenha o discurso da resistência, do heroísmo, da luta, né? Mas a estrutura do livro ela é elíptica, então ela é o trauma da tortura ali que está se manifestando. Né? Ele está falando de uma companheira que foi assassinada, um caso real, inclusive. Um livro ficcional como Festa, do Evângelo, também é um livro que aparece a questão dos traumas e como esses traumas vão se espraiando pela sociedade, o trauma causado pelo terror de Estado. Né?
Esse tema um pouco desaparece na transição, há uma memória triunfante, né, voltada para o futuro, resistimos, vencemos, aparece na cinematografia, e é interessante que o trauma volte. E aí, obviamente, durante os trabalhos da Comissão da Verdade, das várias comissões da verdade, a testemunha, né, aquele que, portanto, que foi vítima, digamos assim, do terror de Estado, tem uma centralidade no processo aí de debate social, né? Então, eu vejo que é nesse momento que o trauma tem a ver com a figura do estresse pós-traumático, sim. Inclusive, psicanalistas, psicólogos, historiadores, juristas trabalham juntos nesse campo, né? Mas o trauma histórico, ele tem outras consequências, ele tem outras dimensões, né? Ele vai além da vítima. É a sociedade que não consegue trabalhar e muitas vezes acaba incorporando maneiras paranoicas, né, de recalcar o trauma, de sublimar o trauma, né, parecendo aí como sintoma, né, social de problemas não resolvidos, de um passado não resolvido. E isso aparece muito nessa produção cultural, nos debates mais na virada dos anos 2000 e, sobretudo, ali entre meados da primeira década, 2007, 2008, até a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, 2014. E só para fechar, quer dizer, coincidentemente, ou por causa, né, do debate sobre trauma e dessa demanda por verdade e justiça, a extrema-direita também reivindica a sua narrativa, né? Passa a reivindicar no espaço público. E, professor, a gente ia fazer uma pergunta sobre memória, mas acho que o senhor já comentou sobre isso, que a gente ia perguntar. E agora a gente entrando um pouco no filme, acho que todo mundo sabe da alta do Ainda Estou Aqui. Se o senhor poderia comentar um pouco sobre o filme, as suas percepções. E uma questão que eu queria levantar é que esse filme, ele foi um que tem os menores orçamentos do Oscar. Ele teve 1,3 milhões de dólares, que dá 8 milhões de reais, de acordo com o IMDb. E ele contou para o cinema nacional, isso é muito dinheiro, assim, eu imagino que não tenha esse investimento massivo e todo o cinema nacional não tem a disponibilidade dos recursos que o Walter Salles tem, principalmente para campanha, divulgação. O senhor acha que esse filme, por ele ser desculpa, diante disso, e levando em conta que estamos tratando de um filme autofinanciado, que é o Ainda Estou Aqui, que não precisou recorrer a incentivos públicos, como a Lei Rouanet, por exemplo. O senhor acha que essa produção pode ser instrumentalizada por setores mais conservadores, argumentando que o cinema nacional não precisa de investimento público? Eu acho que você tá sofisticando muito os setores conservadores. Não estão muito preocupados com esse filme, não. Acho que não. Tentaram até organizar um boicote. Setores mais extremados, né? Para além conservador também é muito injusto, porque há conservadores que, sem dúvida, gostaram e estão assistindo o filme. Né? Estou falando da extrema-direita. Né? Eu acho que esse pensamento muito... Eles são elaborados em muitas coisas, mas nesse eu acho que não. Nessa discussão sobre cultura, geralmente eles não têm política de cultura. A extrema-direita e os setores liberais, ultraliberais, eles não gostam do Estado, ponto. Então, claro, o que eles puderem atacar políticas públicas, vão atacar de maneira coerente, incoerente, inventando coisas. Porque é isso. De vacina a financiamento à cultura, o Estado não presta, porque é uma... Né? E é interessante que isso, os setores autoritários da extrema-direita e os ultraliberais se encontram, né? Sim. Enfim. Então, acho que não sei se isso vai ter esse efeito, né? Eu acho que é o contrário, né? Eventualmente, se esse filme ganha um Oscar, eu acho que talvez o próprio governo federal e outros governos estaduais, inclusive de matiz mais à direita, vão tentar pegar carona e financiar obras cinematográficas. Talvez abra um ciclo e a indústria do audiovisual como um todo tende a ser beneficiada, porque também os investimentos passam a se concentrar dos streamings, né? O mercado, eu tenho vários amigos que trabalham com audiovisual, né? O mercado está péssimo nos últimos anos, né? Ele foi completamente destruído no período aí do governo Bolsonaro e ainda não foi rearticulado, né? Há muita insatisfação com o governo atual nesse sentido, né? Com as políticas de financiamento do audiovisual. Há possibilidades aí, há todo um debate, né, sobre como retomar isso, enfim, em meio à crise fiscal.
Mas eu acho que talvez o efeito seja o oposto, seja Sim. acordar vários níveis de gestão pública, né? Desde o governo federal até os outros entes federativos, para financiamento de cinema. Né? Nesse sentido, acho que o Oscar seria muito bem... faria muito bem a indústria. Porque para nós é um prêmio da indústria. Né? O Oscar é um prêmio da indústria. Né? Eu sei que falar isso assim, em tempos de Copa do Mundo, virou Copa do Mundo, a coisa pode soar estranho, mas é um prêmio da indústria. Né? Eu brinco que se Glauber Rocha, se Leon Hirschman, enfim, nunca ganharam um Oscar, azar do Oscar. Exato. Mas, enfim, claro que é importante, né? Sim. É importante para as carreiras dos realizadores, para a indústria, como um todo, ele dinamiza. Então, acho que o efeito talvez seja mais por aí, né? Do que propriamente esse uso muito assim, não, tá vendo quando não precisa financiar? Eu acho que eles não... Porque o tema do filme não agradou, né? Esses setores. É um tema tenso para É um eles. tema complicado para eles, né? Em relação ao filme, eu acho que o filme é interessante. Obviamente é um filme bem feito, do ponto de vista técnico, né? O Walter Salles é um cineasta mais convencional do ponto de vista da linguagem, mas nem por isso isso não quer dizer que ele faça filmes ruins, né? São filmes muito bem feitos. Ele é um grande diretor de atores, né? Eu pessoalmente gosto muito desse viés do trabalho do Walter Salles. Ele é um grande diretor de atores, ou seja, aquele cara que sabe extrair dramaticidade de uma interpretação e colar isso numa edição que as pessoas, né, no cinema às vezes, né, se tocam, né? Isso ele faz em vários filmes. O Central do Brasil, por exemplo. Nossa, incrível. Né? Quando a Dora, né, a Fernandona, né? A Dora tem lá aquela epifania no meio do povo e desmaia e acorda, e depois ela vai escrever as cartas. A edição, né, quando as pessoas estão contando a sua história para ela escrever, é genial, do ponto de vista da direção de atores. Então ele é muito bom nisso. Isso eu acho que é um elemento importante porque se conecta a uma tradição de dramaturgia, que às vezes o cinema de vanguarda não tem. Eu gosto muito de cinema de vanguarda, mas o cinema de vanguarda forte não é interpretação, não é essa interpretação à base de mímese, né? De você fazer com que o ator entre no personagem. O papo é outro de cinema de vanguarda, que é muito legal, mas é outra coisa. E o Walter Salles, a cinematografia do Walter Salles vai muito por aí. E acho que isso se conectou muito bem às plateias que estão muito acostumadas a isso. Seja pelo viés do melodrama, seja pelo viés do drama, que são coisas diferentes, mas que dialogam. Né? O filme, eu acho interessante, porque ele não chega a ser um melodrama. Isso eu acho um ponto positivo. Né? Ele é um drama. Existem algumas leituras, a própria Fernanda Torres está propondo essa leitura, que é bem interessante. O filme ele dialoga com a tragédia, né? Sobretudo Antígona, né? Acho que é não sei se é forçar a barra, acho que não. Acho que tem uma personagem da Eunice, né? Ela é a ideia do direito, né? Ao luto, direito ao ritual fúnebre. Isso é tragédia grega. É a maneira como ela se posiciona, como a própria Fernanda Torres se constrói o personagem. Talvez aí ela sempre disse, né, que tem uma dica da mãe, né? Nesse sentido, da Fernanda Montenegro, que é uma, né, é uma pessoa que tem no teatro o seu adensamento, né, profissional. Eu acho que é um filme interessante porque ele dialoga, ele tá entre o drama intimista e a tragédia. E a tragédia, ela é intimista, porém não. Só que não. A tragédia, ela é também, né, um tema é uma experiência da polis, né? É uma experiência política ao mesmo tempo que ela se passa na família. Então acho que o filme tem essa sacada que é legal. Se foi consciente ou não, não sei, mas o fato é que tem esse desdobramento. Por outro lado, em relação à memória, o Ainda Estou Aqui, ele tenta talvez conciliar a memória hegemônica, né, a ideia da resistência, né, a resiliência da sociedade, a denúncia do autoritarismo, com a memória do trauma. Então, isso é interessante. Não é muito comum no cinema brasileiro. Esse tipo, porque normalmente você fica entre os dois, ou um ou outro, né? Eu acho que, também não sei se foi consciente, mas o fato é que o filme, pelas escolhas que fez, né?
estéticas, né, e políticas, né, no certo sentido, aproxima essas duas memórias, a memória do trauma e essa memória heróica, a memória da resistência. E o final do filme, que eu acho que as pessoas estão prestando muito pouca atenção, aqueles 3 minutos, né? Aqui Que em ali São Paulo. Quando eles já estão aqui. já estão aqui, que Aham. os famosos 3 minutos da Fernanda Montenegro, né? Sim. Uhum. Que ali já daria um Oscar cá pra nós, né? Mas é muito interessante porque a família tá toda reunida, Uhum. né? E só ela vê a foto do Rubens Paiva na TV. Sim. Só que ela tá num processo de Alzheimer, Uhum. né? Então ela tá absolutamente esvaziada de sentimento, né? É uma máscara, né? E ela vê aquela imagem quando aparece, né? A questão acho que da Comissão Nacional da Verdade, se não me Sim, engano, algo assim. e aparece a foto dele e ela, né? Só que ninguém ouve. Uhum. Estão todos lá no, né? Uhum. Isso é interessantíssimo. Sim. Quer dizer, o final do filme, apesar dele ser um filme, né, relativamente otimista, num certo sentido, porque é o triunfo, né, Uhum. da Eunice sobre a sua adversidade, ele tem um final melancólico. Uhum. É o final que é o esquecimento coletivo, né, que está ali representado. Uhum. É só ela que olha e vê. Os outros estão... Então, do ponto de vista alegórico, aquela sequência é muito forte e acho que está sendo pouco discutida em prol de outras questões, né? Uhum. E essa última sequência toca muito a questão da memória, né? Uhum. E, sobretudo, um dado da memória que é o esquecimento. Eu Sim. sempre insisto, né? Acho que já ouviu muito falar que esquecimento também é memória. Uhum. Não é patologia. É parte do processo memorialístico esquecer. Só que, às vezes, o esquecimento se torna patológico. E ali é interessante, né? Ela com Alzheimer olhando, só que ela tem um lampejo. Só que esse lampejo não se comunica com os outros. Esse reconhecimento da figura, né, ali do marido. Isso é muito interessante. Esse final, acho que ele é um pouco alegórico sobre o lugar da memória na sociedade brasileira como um todo. Sim. E pouco comentado mesmo. Eu não vi Pouco ninguém comentado. comentando essa cena exatamente. E a Não. atuação dela tá impecável aqui. Ela não diz uma Todo palavra, mas mundo prestou transparece. muita atenção na atuação dela. É muito emocionante, né? Porque ela é o controle dos músculos, né? Sim, sim. Quem está Incrível. acostumado a ver ator assim, em construção, é o controle dos músculos, né? Cai tudo, né? Nossa, Impressionante. fenomenal. É uma expressão esvaziada, aquilo, Uhum. né? E minimalista, né? Sim. Coisa que não tem ali exagero, nada disso, né? Pra mim é aquele Então, momento. realmente é impressionante. E, no geral, a dramaturgia é contida. Uhum. No geral, é a diferença do melodrama, né? Sim. Essa é uma diferença importante em relação à tradição melodramática de abordar a ditadura, que tudo é muito exacerbado. Ali é contido. Né? Esses últimos minutos do filme eu achei que tinha, tipo, quando eu fui assistir, eu achei que tinha a ver com, tipo, o trauma, né? Inabilidade de comunicar o trauma para a próxima Exatamente geração. isso. Ali é o final, parece que é um triunfo do trauma, apesar daquela foto de família mais ou menos feliz, né? Ela conseguiu, mas não conseguiu superar. Sim. Eu acho que na verdade, o filme é ambíguo nesse sentido. Ele é ambivalente, né? Ambivalente. Ele pode ser lido pelo trauma, pela chave da memória traumática e da memória da resistência, da memória triunfante, né? Esquecimento não é superação. Exatamente. Eu queria perguntar sobre a própria questão da narrativização do trauma. E como essa narrativização do trauma, como os traumas vivenciados pela família Paiva, ajuda a perpetuar e propagar os traumas ou, de algum modo, a superar ou legitimar esses traumas? Não sei se... Acho que o filme em si, né? Eu acho que assim, a história da família Paiva, até onde eu conheço, é uma história que faz parte da memória traumática, né? É a família que se recusa a esquecer, que quer saber onde está o corpo, né? Então, acho que, dentre tantas outras famílias, é constitutiva da memória traumática. Isso sim. E que são famílias que estão lutando desde os anos 70, tá? Então, acho que tem uma coisa aí que nunca deixou de existir no Brasil, que é essa memória traumática, embora talvez minoritária, por vezes, né, ocultada, por vezes desconsiderada, mas sempre esteve lá reivindicando, né?
o filme, por outro lado, como eu disse, acho que ele tenta traduzir para um público que vamos dizer assim, se acostumou com tantos outros traumas que o Brasil nos produz, né? Ou, enfim, de alguma maneira foi lá consumir uma obra melodramática, de repente pode perceber o que é o trauma, sem necessariamente, quer dizer, quais os efeitos do trauma, o que é o trauma, sem necessariamente uma tese sociológica por trás, quer dizer, entrando no cotidiano da família, entrando no cotidiano ali das pessoas, quer dizer, num certo sentido o filme narrativiza e dramatiza o que é um trauma, né? Acho que nesse sentido ele ajuda a reconhecer outros traumas, né? Agora, a sociedade brasileira é uma sociedade atravessada por muitos traumas, né? Todo esse debate, inclusive, sobre o lugar social do filme, né? Acho que passa um pouco por aí, né? É uma sociedade muito marcada pela violência, não só política, mas estrutural, cotidiana, violência social, violência de Estado, né? Que dificulta, inclusive, o reconhecimento das violências da ditadura, porque você chega uma pessoa e fala, nossa, a polícia naquela época invadia as casas, e você fala com uma pessoa, dependendo do bairro onde ela mora hoje, ela fala, oxe, naquela época, né? Isso foi uma crítica. A polícia naquela época matava, naquela época. Isso foi uma Então, crítica. esse é um tema que eu acho que não está contemplado no filme, mas ao mesmo tempo está, porque ali você pode materializar o que é a violência de Estado numa família aparentemente blindada da violência do Estado. Sim. Né? E nesse sentido, talvez possa aflorar outros traumas, fazer com que as pessoas reconheçam que o seu espaço íntimo, o seu espaço familiar, está sendo violentado pelo Estado ainda hoje, em alguns casos. Né? E isso não tem nada a ver, né? Muito importante, talvez o nosso público aqui que está ouvindo não tem importância, mas é muito importante reiterar isso. Isso não tem nada a ver com segurança pública, com punição, não tem nada a ver. Né? O Estado não pode simplesmente cometer terror de Estado a título de garantir segurança. Né? Sim, ponto. Né? E parece que o brasileiro junta as duas coisas. E muitos governantes, obviamente até para fins eleitorais, gostam de dizer, não, quanto mais violência, melhor, porque, né, os bandidos têm... Quer dizer, esse tipo de coisa esse tipo de política acaba criando traumas que vão se acumulando e ao mesmo tempo as pessoas vão ficando um pouco anestesiadas, né? Os traumas vão sendo ou sublimados ou recalcados, só que, obviamente, isso gera uma patologia social, né? Né? Eu acho que o filme, talvez nesse sentido, ao mostrar o efeito do terror de Estado no cotidiano, né? Sem quer dizer, sem apelar para o melodrama e sem também mostrar pessoas assim heróicas demais que estão ali, né? Como por exemplo recente sucesso, né? Que foi o Marighella, mas é um herói, né? A representação do herói ali, que ia para guerrilha, que vai para a guerrilha, que é o cara que ali não, pessoas que, né? Por mais que tivessem eventualmente engajadas, né? Entrega cartas do Rubens. Exatamente. Né? E aí talvez nesse sentido seja uma fonte de percepção, até pelo sucesso e pelo alcance social que o filme está tendo, plateias que nunca pensaram em ditadura estão vendo o filme. Sim. Isso não é Com pouco. certeza. Talvez isso tenha alguma ponta aí de reflexão, né? Porque, assim, a emoção ajuda a desentorpecer, né? Né? Obviamente, né? E aí isso pode ter um sentido político ou não, né? Ou pode simplesmente ali, a pessoa chora e tal, se emociona e vai para casa e continua defendendo, né? Pena de morte, Estado violento. Não sei, é difícil a gente dizer, mas eu acho que, no geral, o impacto tem sido grande. Né? Professor, pensando nessa questão das escolhas políticas do filme, assim, toda essa questão, o senhor poderia falar um pouco da cena do militar bonzinho, que quando ela tá ali no DOPS, ele leva ela e fala que acho que não queria que isso estivesse acontecendo. Eu não concordo com o que eles estão fazendo. Esse personagem existe no livro, só que ele pode ser meio que interpretado como um aceno para os militares que estou criticando com o filme, mas sei que nem todos apoiavam a repressão. O que o senhor acha de colocar esse militar lá? Olha, eu acho que talvez seja uma estratégia de fazer com que o filme também seja alguns críticos dizendo isso, né? Inclusive, alguns analistas, alguns críticos, dizendo que o filme, nesse sentido, também retoma o tema da reconciliação, né? Num país polarizado. Sim.
Pode ser, né? É um personagem muito assim, né? É marcante aquela cena, por quê? Porque na tradição melodramática do cinema brasileiro, como assim? Militar é sempre vilão, né? Uhum. Só que muitos ex-presos, nas suas memórias, relatam que os guardas, veja, não é um torturador, ele é um guardinha ali, né? Que está conduzindo as pessoas, tal. Muitos ali realmente estabeleciam algum tipo de solidariedade, eram mais tolerantes, eram pessoas que estavam ali, né? Um pouco uma situação provisória ali como militar, né? Uhum. Então, nas memórias de muitos ex-presos aparece essa figura, não é uma figura assim que o Walter Salles inventou. Tem que tomar Uhum. cuidado com isso, né? Agora, eu me incomoda muito essa ideia de representar sempre o perpetrador como vilão extremo, como um gênio do mal, Uhum. ou um mal absoluto, um monstro. É muito fácil isso. E a nossa primeira tendência é essa. Como assim? Uma pessoa que tortura uma outra é um monstro. Sim. Mas há uma literatura muito grande, sobretudo inclusive em relação ao Holocausto, né? Uhum. Para além da ditadura brasileira, que, a grande questão, o grande tema é descobrir como é que essas pessoas comuns se tornam monstros. Uhum. Que circunstâncias históricas, ideológicas, né, fazem com que pessoas banais e comuns cometam atos monstruosos. Que eu acho que, em alguns casos, né, esses torturadores a serviço do regime eram profissionais, né, no geral. Uhum. Mas é muito fácil para a sociedade também, né, um álibi para nossas consciências, né, digamos assim, dizer, ah, não, era um monstro, né? Então, por exemplo, no cinema brasileiro não é comum que a gente tenha a gente tenha um personagem perpetrador, como a gente diz hoje nos estudos. O perpetrador é o torturador, ou pode não ser torturador, pode ser o cara que está ligado à repressão. Enfim, conjunto de atores ligados à repressão a gente chama hoje de perpetradores, né? Sim. O torturador é um deles. Mas a gente não tem perpetradores, por exemplo, pensados politicamente no cinema brasileiro. Não é comum. Porque a tradição melodramática, inclusive, é isso, né? Ele é mau, eu não preciso pensar. Ele é mau porque ele é mau. Uhum. Eu não preciso pensar no dado político, na produção política do perpetrador. Porque ele é mau. Ele faz isso porque ele é mau. Uhum. E os filmes insistem muito nisso, né? Né? Aquelas caras, né? De monstro, né? Sim. Meio sádico e tal. Por exemplo, no filme Batalha de Argel, que é um dos filmes mais poderosos que tem sobre filmes clássicos, cinema político do século XX, o torturador não é monstro. Ele é um ator político, né? Ele é um ator político. É um coronel francês que sabe o que está fazendo, sabe que aquilo, né, as consequências morais que aquilo tem, mas é assim que a Argélia será francesa. Isso, ele fala isso. E aí é interessante porque nos permite pensar a tortura como sistema e não como um ato patológico, porque é isso que inclusive os militares, né, quando na transição diziam, não, aquilo foram excessos, né, Sim. de alguns. Não, é um sistema frio, é um sistema frio. A tortura é um sistema, né? Quer dizer, ela faz o torturador, não é o torturador que faz a tortura. Sim. Né? E isso nos filmes é muito difícil de você retratar. No caso deste filme, não, o Walter Salles não vai muito fundo, porque ali é um guardinha, né? Não é um perpetrador, propriamente. É um guardinha. Ele está ali levando as pessoas para lá para cá. Tá um pouco. Aliás, há um outro filme agora. Puxa, agora não me lembro da diretora. Eu acho que é que é exatamente esse tema. É agora, putz, me fugiu o nome. Posso depois consultar que a gente regrava. Tá. Que é um filme sobre a relação de uma presa política com o seu guarda. O tema do filme é esse, né? Sim. Está sendo lançado, ou foi lançado agora por aí. Interessante. Então, isso aparece muito nas memórias, não é uma... Né? Agora, no filme tem um sentido realmente, talvez, de sugerir uma reconciliação, né? Vamos dizer assim, o país com as suas instituições, os grupos sociais entre si, né? Sim. E as famílias entre si, num certo sentido, né? Eu acho que o que é ex-companheiro também tem um agente da repressão que ele tem essa questão com a tortura, assim. Ele, não sei se o senhor se lembra, que ele tem uma questão assim com a tortura, mas ele continua agindo, ele tenta pensar, mas ele Não, aí no continua. caso do que ex-companheiro é mais complicado, porque ele humaniza o torturador. É mais complexo. É
é o personagem do Marco Rica, agora não me lembro, não é Eu isso? acho que sim. Não, esse filme ele foi, inclusive, muito bem analisado por um ex-orientando meu, Fernando Celi Prandi, e ele aponta muito essa sequência no filme não é marginal ao filme, Sim. do Que é Esse Companheiro. E o Que é Esse Companheiro tem um problema político aí, né? Porque ele é um melodrama Uhum. e ele vilaniza o guerrilheiro e humaniza o torturador. Aí eu acho que tem implicações mais complicadas. Independente de um torturador poder ter ou não aquele comportamento ou aquela consciência. Entendi. Só que do jeito que está no filme, né? Tem Ele tem uma função política ali, num certo sentido, de reforçar a mensagem liberal do filme. Uhum. Né? Eu acho mais complicado. Não, porque ele é um perpetrador, ele é um torturador. Uhum. Né? Quer dizer, é um personagem que, se fosse trabalhado de outra maneira, podia até render um debate político interessante. Uhum. Nessa direção que eu estou falando da tortura como uma opção política. Né? E o torturador como um funcionário público. Sim. Né? Que eu estou sendo irônico. Contém ironia, é bom sempre avisar isso. Né? Porque é isso, ele não. É muito difícil você pensar nessas pessoas. É mais fácil você pensá-las como monstros, né? E que pairam sobre o sistema, né? Uhum. Quando eles são produto de um sistema, eles foram uma opção política. É a doutrina de contra-insurgência adotada pelo Exército Brasileiro no combate à guerrilha. Isso produziu a tortura. Quer dizer, não dá como separar esse tipo de tortura, né? Nós estamos falando do policial violento lá. É um tipo de tortura sistemática, né? E que foi aprendida em escolas militares. Né? Não é se o sujeito está lá e enlouquece e começa a bater em todo mundo. Não, ele faz curso. Uhum. Quer dizer, isso me parece... E veja, a violência policial no Brasil hoje é fruto de opção política. Uhum. Quer dizer, não é excesso. Sim. Não é patologia. É opção política. E essas opções políticas são chanceladas hoje pelo eleitor. Isso é lamentável, né? É lamentável. Nossa, e depois eles ainda levaram os torturadores brasileiros para o Chile para ajudar a treinar os torturadores no Chile. Real. Tudo eles eram Sistematizado. selecionados. Há trabalhos historiográficos ótimos inclusive sendo feitos, né? A professora Mariana Joffre, lá da UDESC, por exemplo, tem um trabalho fantástico sobre o recrutamento dessas pessoas, como era treino, como era a carreira dessas pessoas. Porque é isso, a gente tem que estudar, a historiografia tem que enfrentar essa questão, né? Mesmo diante de uma indignação moral, né? Óbvia, diante da tortura, que é um absurdo, que tinha que ser banida, né? Mas é preciso entender que é um sistema político, foi uma opção política, né? Porque enquanto a gente trabalhar como excesso, como patologia, nós estamos reforçando a narrativa dos autoritários, que escondem suas opções, né? Então, professora, eu tinha uma pergunta, porque mais cedo você mencionou que, no que se refere à resistência francesa, começou-se a escrever obras de memória antes mesmo da historiografia chegar a esse ponto. E eu queria saber se, no que se refere à ditadura brasileira, isso também, tipo, as obras de memória influenciam a historiografia e como essa historiografia é ressignificada e reelaborada ao longo do tempo sobre a ditadura. Bom, a relação entre história e memória, ela é muito complexa, né? E ela muda muito no pós-guerra, no pós-segunda guerra, em função daquilo que eu falei, da era das vítimas, né? A gente tem que lembrar que a nossa disciplina nasceu separando história e memória, né? O Leopold Ranke, né? Dizia assim, você não pode confiar na memória, não pode confiar na literatura ficcional, não pode também confiar na filosofia. A história tem que ser empírica, baseada em fontes, buscar o que realmente aconteceu. Quer dizer, essas outras áreas tinham importância, mas não necessariamente para o conhecimento histórico, tal como era pensado, né, de maneira objetiva, empírica, né, factual. Eu acho que essa relação muda muito no pós-Segunda Guerra, né, em função dos debates sobre o Holocausto. E esses debates, eles acabam chegando também, de uma certa maneira, nos estudos sobre ditadura na América Latina. Por conta, sobretudo no caso da Argentina, né? O debate sobre a ditadura argentina, ele praticamente não separa história e memória. Quer dizer, fazer história recente é dialogar com a memória da testemunha.
Só a testemunha pode nos contar o que aconteceu de fato, né? Veja, não há uma oposição entre memória, imaginação, verdade. Só ela pode nos contar o que aconteceu num centro de detenção, né? numa sala de tortura, enfim. E esta memória, portanto, ela passa a ser objeto da história e, ao mesmo tempo, fonte da história de maneira muito intrínseca ao conhecimento objetivo do processo. Então, acho que no caso do Brasil também existe isso, talvez um tom um pouco abaixo, né, em relação ao debate argentino, porque aqui nós em muitas áreas do conhecimento ligados ao período da ditadura, há muitos arquivos organizados, mesmo da polícia política. Né? A ditadura brasileira ela foi muito burocratizada, ela produziu leis, ela tinha uma estrutura burocrática gigantesca, entrou nas instituições, né? E isso acabou gerando uma massa documental enorme, né? Que estimula o historiador a conhecer esses processos burocráticos, autoritários, a estrutura autoritária como um todo. É claro que o campo da repressão, da luta armada, passa muito pela incorporação da memória, né, daqueles que combateram o regime, né, e daqueles que, enfim, foram as vítimas do sistema de tortura. Né? Eu acho que no caso do Brasil houve muitas memórias sobre o período, mas precocemente já havia uma historiografia. Inclusive é curioso, porque no caso da luta armada, os primeiros historiadores eram ex-guerrilheiros. Né? Jacob Gorender e Daniel Reis. Daniel Arão Reis Filho. Os dois trabalhos pioneiros ao lado do Marcelo Ridente, né? Que é o fantasma da Revolução Brasileira. Os dois trabalhos, Combate nas Trevas e A Revolução Faltou ao Encontro, né? Jacob Gorender, Daniel Arão, feitos por historiadores ex-guerrilheiros. Sim. Não é muito interessante. E são trabalhos que seguem rigorosamente o método, sobretudo no caso do Daniel. O Jacob é um pouco memória, mas também é uma avaliação muito dura da guerrilha, né? E do processo. Não é só memória subjetiva. Né? E eu acho que, portanto, você tem no Brasil esses dois caminhos correram paralelamente. Nos últimos tempos, tem aparecido muito o debate de como a historiografia deve lidar com o trauma. E aí a memória entrando, né, para reposicionar a historiografia em relação ao trauma. Quer dizer, o tema do trauma é um tema que reconecta memória e história, reposiciona essa relação, exige que a história olhe para a memória, e a memória pauta a história. Eu acho que principalmente tem acontecido muito isso. A memória tem pautado a pesquisa. Pautado no sentido, a pergunta feita, né? A pergunta que o historiador vai fazer tem muito a ver com a memória do período. Os resultados não necessariamente vão confirmar memórias, mas a pergunta inicial que move a pesquisa, eu acho que tem uma relação forte com a memória, sim. Né? No caso da França é um pouco diferente, né? Eu sei que a gente está discutindo resistência aqui francesa, mas é um paradigma historiográfico muito forte. Inclusive, a gente vai pensar resistências em função desse paradigma historiográfico, mesmo em relação às ditaduras. E eu acho que no caso da França é diferente, porque no caso da França havia uma história oficial da resistência que durante quase 30 anos. Né? Só alguns historiadores oficiais tinham acesso à documentação. O debate sobre memória, inclusive provocado pelo cinema e por historiadores estrangeiros, exigiu abertura de arquivos, e aí você tem toda uma profusão de temas nos anos 80, 90, que vão revisar o que foi a resistência, o que foi o regime de Vichy, o que foi a deportação, que nenhum francês dizia, né? A sociedade francesa, o papel da sociedade francesa na deportação de judeus. Sim. Então, tudo isso aflora por causa de uma abertura de arquivos que vai se confrontar com a memória tanto dos ex-resistentes quanto da memória oficial que o historiador do Estado francês, né, sobretudo em torno do Charles de Gaulle, né, que era o grande líder que assume, né, a ideia de que a França resistiu, né, como um todo. Né, esse tema do resistencialismo, que é um pouco que pauta o debate sobre as nossas ditaduras. Né? A ideia de que resistência não é uma opção ideológica, é uma opção moral. Né? Então isso é muito forte também na historiografia das ditaduras, que pauta também tem pautado a historiografia, né?
Então, é nesse sentido que a memória e a história se conectam. Agora, no geral, o trabalho de historiador tem que ter distanciamento. Aí eu defendo isso, eu sei que é polêmico, mas ele tem que ter distanciamento, né? Não é neutralidade, é distanciamento, são coisas diferentes, né? Objetividade e distanciamento. Ainda que ele seja um historiador engajado, né? Aí dialogando com a memória, mas o resultado da pesquisa não necessariamente precisa confirmar, né, a narrativa de memória. São sistemas diferentes de conhecimento em relação ao passado. No projeto PUB da professora Antônia, que faz kits didáticos, é uma coisa muito interessante. A gente está indo atrás de depoimentos do cotidiano. Nossa, que legal. De pessoas que a gente está, tipo, beleza, se a pessoa foi envolvida politicamente, estava a favor ou não, ou estava envolvida no próprio sistema, mas o que a gente quer é descobrir o cotidiano. É muito difícil sempre. É muito difícil, porque esse é um tema clássico da historiografia de tempos de ditadura, de guerras, né, o cotidiano, né? Há trabalhos clássicos na Alemanha, na França, sobre o cotidiano, né, das ocupações nazistas, do regime nazista. Só que é muito difícil você fazer, porque a memória ajuda, mas ela não é suficiente. Você precisa ter outros documentos de época que te coloquem no cotidiano, que às vezes não são documentos que vão falar diretamente do cotidiano. Por exemplo, na Argentina há toda uma pauta de pesquisa por bairros em Buenos Aires, né? E eles têm, por exemplo, eles vão nos acervos de clubes de bairro. Sim. Então, como eram as festas? Quais músicas se tocava? Quem ia? Havia alguma manifestação política? Quer dizer, por aí que eles tentam chegar no cotidiano, durante a ditadura. Porque a memória, bem ou mal, ela pode te trair, né? Você está entrevistando uma pessoa hoje, ela vai falar de um cotidiano que talvez não era bem daquele jeito. Memória é dinâmica, memória é identidade, né? Agora, é também uma porta para tentar chegar no cotidiano, sem dúvida, né? Interessante. Muitas das pessoas que não demonstraram nenhuma ou resistência ou participação, algumas falaram, tipo, eu não percebi até os 17 anos. Ou não era meu foco era o preço da comida estava muito caro, coisa assim. Então, eles focavam em coisas bem diferentes que, tipo, não tem a ver com o regime em si, porque, necessariamente. inclusive, você vai falar assim, bom, para as classes populares, imagine, violência policial do regime. Não tinha antes. A violência policial é estrutural no Brasil. Falar, não, a polícia... Então, acho que a gente tem que compreender isso. Para as classes populares, né, sobretudo num forte momento de migração, eles têm um histórico de violência no campo. Né? Vão para cidades, tem violência policial. Então você fala, não dá para exigir que ela tenha uma marcação de ruptura em relação à ditadura, porque isso está na vida dela. Né? Em relação à classe média, sim. E aí é o trauma interessante. Por quê? Porque a classe média, no fundo, foi impactada pela repressão política. A repressão política sobre a classe média no passado não era da maneira que foi durante a ditadura, a base de terror de Estado. No máximo, a pessoa ia presa, era exilada, né? Mas torturada, desaparecida. Isso é absolutamente inédito. Nesse sentido, a gente tem um trauma, sobretudo forte, na classe média. Na classe média intelectualizada, que aparece nos filmes. Né? Os traumas da violência sobre as classes populares, eles estão mais difusos. Eles existem, não estou falando que não existem, existem, só que eles estão mais difusos numa experiência histórica muito diluída na violência estrutural da sociedade brasileira, na violência do dia a dia, né? E numa dificuldade de você construir, porque, veja, como é que o trauma se torna uma experiência partilhada? Quando a vítima, quando o testemunho tem uma escuta social. É muito recente a escuta social em relação às vítimas das classes populares. Se a gente for pensar, por exemplo, no movimento Mãe de Maio. Né? Aliás, né, a alusão direta às madres da Praça de Maio. Né? Com certeza. Veja, é um movimento de mães que reivindica o trauma. Isso não é... Né? Por quê? Porque acontecia uma repressão tão forte, uma violência estrutural tão forte, que as pessoas tocavam sua vida. Né? O trauma aparecia como sintoma, mas não como narrativa. Isso é recente. E, num certo sentido, a experiência da ditadura e do trauma, sobretudo, né, da classe média partilhado, ajuda a expressar o trauma de outros grupos sociais. Né?
A vítima não é assim, ela não tem uma escuta social desde sempre. Isso, inclusive, em relação ao Holocausto, né? É comum. Não é que as pessoas saíram do campo de concentração e todo mundo queria ouvir a história delas. Não, Sim. ao contrário. Então elas silenciaram por muitos anos. Em outros momentos, julgamentos de criminosos nazistas, né? É que vai aparecer a oportunidade de uma escuta social em que a vítima possa falar. E aí o trauma é partilhado e, de repente, a pessoa que está lá, que recalcou um trauma, ela vai se ver naquilo. Então, o trauma passa a ser objeto de um debate social aí. Não é automático, não é... Né? Inclusive, a narrativa do trauma é muito difícil, porque é muito difícil você falar de uma experiência de violência extrema. Com Né? certeza. Professor, chegando ao final das nossas perguntas, a gente agradece o senhor por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. A gente queria perguntar o que a gente pode esperar do senhor para 2025, Puxa vida, quais as agora... coisas. Spoilers, algum dei spoiler. spoilers. Não, não tenho. Bom, estou envolvido em 2 projetos, né, de pesquisa, então, até por obrigação institucional, tem que produzir artigos, né? É um projeto temático, coordenado pelo Eduardo Moretim, da ECA, né? E nós estamos trabalhando com o material da TV Tupi, sobretudo, né, e alguns cinejornais também, né, depositados na Cinemateca Brasileira. Então, é um projeto temático grande da FAPESP e a gente tem que fazer artigos, senão, né, os pareceres dão bronca também, né, gente? Então, basicamente isso, eu estou trabalhando eu acabei de fazer um artigo sobre como o golpe foi televisionado. Interessante. A gente pegou, eu tive a sorte, né, um pouco assim, de pegar um roteiro de locução de um telejornal e descobrir exatamente as imagens às quais o roteiro remetia. Nossa, Então, eu fiz um artigo por aí, não sei se está em processo de parecer, pode ser que seja recusado. Tudo pode acontecer. Tem outro também que eu estou trabalhando sobre a imagem da guerrilha nos telejornais. Né? Legal. Então, se tudo der certo, também vai ser publicado. E eu tenho um projeto que é sobre modernismo, né? O longo modernismo, que é o meu projeto CNPq. E para esse ano eu não pensei, não. Não pensei. Provavelmente. Esquentando os motores. Não, já publiquei alguns artigos sobre esse projeto, mas eu estou pensando em uma ideia de trabalhar com a relação entre comunistas e modernistas. Né? Interessante. Mas é por aí. No mais, eu quero trabalhar cada vez menos. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso, tá? Não precisa cortar, não. Não tenho. O meu plano não... Mas é um pouco por aí, quer dizer, em termos de pesquisa é isso. E, obviamente, tem as aulas, né? Isso. Todos nós 3 aqui faremos a sua matéria. Vocês vão estar lá? Então vocês vão ouvir. Eu já dei um spoiler aqui da matéria que eu vou discutir essas coisas. Não, Vocês não fizeram da outra vez? Fizemos. Brasil República. Não, mas você fez a optativa, não fez? Não, a do cinema eu não fiz. Mas essa da memória e conflito você fez? A da memória não, ainda não? Não, eu fiz a obrigatória. Entendi. A gente baseou algumas das perguntas. Mas vocês vão estar nessa memória e conflito, então. Vamos. Tá. A gente baseou algumas das perguntas nos textos que você passou. Então é isso mesmo. Dei um pouco de spoiler aqui. Vocês vão ver. Exatamente. Então, bom, professor, chegando ao final, novamente, muito obrigada. E queremos agradecer imensamente ao senhor, professor Marcos Napolitano, pela conversa e uma aula que a gente teve aqui, discutimos temas muito interessantes, o filme também. Muito obrigada. E agradecemos também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do videocast, ao professor Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, e a todos os nossos colegas envolvidos no bastidores, Otávio e Pedro. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.